amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar, amar-te, amar-te, amar-te e dar a vida só por ti. E dar a vida só por ti, Jesus. 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 E dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, só por ti, Jesus. E dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, Jesus. E dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, só por ti, Jesus. E dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, só por ti, Jesus. E dar a vida só, e dar a vida só por ti, e dar a vida só por ti, e dar a vida só.
só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti. Com minhas forças, com minha alma, de todo o coração, viverei eu só pra te amar. Boa noite, povo de Deus, tudo bem? Paz e bem. Programa Amar-te Mais. Opa, podcast, né, Jaque? Podcast Amar Demais, Comunidade Católica aí de Anunciar. Seja bem-vindo, povo de Deus. Mais um convidado muito especial aqui hoje. Mas antes, paz e bem, compadre. Como é que você tá? Paz e bem, comadre Selma. Que bom estarmos mais uma vez aqui no podcast. Mais uma Amar vez. Demais, né? Mais uma Sempre vez. trazendo um bate-papo gostoso e vai nos edificar com certeza. Com certeza. Eu já quero convidar as pessoas a compartilhar esse link com seus amigos, né? Como diz o nosso irmão Jorge lá, até com seus inimigos. Convide todo mundo, né? Com todo mundo, que hoje tá bom demais hoje. Compartilha aí, então, aquelas pessoas que você conhece, para que, né, esse testemunho, esse bate-papo possa ajudar, então, outras pessoas, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito obrigado pela sua presença. É isso aí, muito obrigado mesmo. E o nosso convidado especial é o Luiz Camilo. Faz tempo que a gente queria trazer você aqui, hein, Luiz? Ah, que bom, hein? Tudo bom, Luiz? Rapaz sempre bom ser lembrado. Jesus, como é que você tá? Jesus. Bem, graças a Deus. Graças a Deus. E eu acho que o povo tá curioso, né? Nossa, trazendo aqui o Luiz. Conta um pouquinho quem é o Luiz, se apresente aí pro nosso povo de casa. Boa noite aos colegas aí, os irmãos que estão nos assistindo agora e que nos verão futuramente. Exatamente, Né? Aquele abraço fraternal a todos. E eu vim aqui a convite da Selma, pessoal da comunidade, para partilhar um pouquinho da minha vida, da minha história. Aí, quem sabe inspirar pessoas, que a nossa função é essa, inspirar pessoas, né? Então, eu vim aqui para falar um pouco de mim. E é muito difícil falar de você, né? Como falar de mim mesmo, né? Não é uma tarefa, Difícil, né? não é uma tarefa muito fácil, né? Porque Nossa, aí eu você, também aí, acho muito difícil. aí você acaba ficando meio, né? Meio vaidoso, né? Eu só vou falar bem de mim mesmo, né? Mas é difícil, importante. né, Luiz? Não é? É difícil a gente verdade. falar da gente, elogiar. É elogiar a si mesmo, né? É verdade. Às vezes também achar uns defeitos, assim, às vezes Sim, parece que a gente com só vê, certeza. né? É difícil mesmo. É muito difícil. Mas nós estamos curiosos. E aí, conta um pouquinho da sua história. Quem é o Luiz? Luiz é casado? Da onde você veio? Que família que você veio? Que paróquia que você veio, que você cresceu? Conta um pouquinho pra gente. Hoje eu sou casado, eu tenho 55 anos, sou casado com a Sandra, tenho 2 filhos, frequento a paróquia Santo Antônio há mais de 30 anos, 40 anos, eu creio, 40 anos, né? 1990. Desde 1990. Fiel, olha só, fiel ao Santo Antônio. Até foi interessante, né, que assim a gente começou a participar da comunidade através das missões redentoristas que teve lá em 1990, Faz né? tempo mesmo. Quem tem fé persevera, o tema acho que era esse. Né? Olha, Tem até um livrinho, né? Quem tem fé persevera. Perseverou, hein, Luiz? Então, e a gente começou a conhecer a igreja, conhecer o que é ser cristão, ser cristão católico naquele mundo, daquele tempo, há 40 anos atrás e hoje também. Então, foi todo um caminho de amadurecimento, de conhecimento, de crescimento, para chegarmos até hoje e prosseguirmos, sempre perseverando, sempre acreditando naquilo que o reino de Deus tem pra gente, né? Em todos os sentidos. Em todos os sentidos, com os desafios, né? Com os medos, com os anseios, com os sonhos, Claro. né? Mas perseverou, né? E sua família?
Então, aí eu vou voltar falando a minha história lá desde a minha infância. Nós somos filhos de pais que não frequentaram escola. Somos 11 irmãos. E desses 11... Inclusive o compadre aqui, pra quem sabe. Claudinei, né? Somos 11 irmãos. E os meus pais, eles são trabalhadores rurais. Então, a nossa infância, né, e até início da juventude foi no meio rural. Então, a gente... Aqui mesmo no Timor. Aqui em Montemor, né? A gente nasceu, meus pais nasceram em Minas Gerais, né? Aí a gente nasceu em nossa cidade chama Nova Pátria, que é um distrito que nem tamanho de Cardeal, né? Lá no município de Presidente Bernardes, lá no oeste do estado de São Paulo, né? Somos 11 irmãos, né? Desses 11 irmãos, 5 têm albinismo, né? Que é uma anomalia genética, né? Que traz um fenótipo, que é a falta de pigmentação na pele e na retina também, né? Aí isso nos acarreta uma deficiência visual importante, né? Então a gente não é cego, mas também você, né? Você tem uma baixa visão. Então, De 11 filhos, 5 tem baixa visão, né? Tem esse fenótipo do albinismo, né? Os meus pais, eles não frequentaram escola, mas o meu pai tem uma inteligência muito grande, a minha mãe tem uma inteligência emocional que a gente admira, todas as pessoas que conhecem ela admiram, né? Então, e o que eles sempre quiseram pra gente é que tinha que estudar, né? Então, até meu pai fala que a gente era criança, ele ia comprar material escolar, tinha que, né, comprar um carrinho de material escolar para todo mundo, né? Então, era muito filho. Muito filho, mas todos esperamos aquilo que eles poderiam dar, eles dariam, né? Pelo menos nível fundamental, né? Então, né? É esforço de si próprio. Né? Então, eles queriam isso pra gente, né? E eu, nesse meio rural, a gente sempre trabalhava na lavoura, né? Até os 25 anos a gente trabalhava na lavoura, né? Nossa, bastante tempo. A gente plantava tomate aqui na região de Montemor, aqui, né? Cortamos cana também na Fazenda São Bento, na usina Bom Retiro, né? Então a gente trabalhos rurais, serviços rurais, né? Mas mesmo trabalhando, eu sempre tive uma meta de estudar. Eu queria estudar, né? Eu queria ter formação. Você tinha um sonho? Acadêmica. Eu tinha um sonho, né? E tinha que alimentá-lo, né? Então, e quando a gente veio de Presidente Prudente para cá, então lá eu tinha parado na 7ª série, né? Quando a gente veio para cá, a gente morou sempre em locais muito distantes, não é como hoje que tem transporte para estudante, né? Muito longe. Então a gente não tinha transporte, a gente morava, não tinha transporte para estudar. Então aí eu fiquei 10 anos fora da escola, só trabalhando na lavoura com os meus irmãos e meus pais, né? Até que a gente mudou pro Sobradinho ali, que pega a SP-101 aqui, que é da cidade. Ali a gente mudou ali, então ali já tinha um ônibus que eu poderia voltar a estudar. Aí eu voltei a estudar, fiz um supletivo 7ª e 8ª, lá na Escola Lavra, aqui em Timor, né? Aí depois eu fiz colégio técnico de contabilidade, que eu queria uma profissão que não fosse trabalhador rural, né? Então eu fiz o colégio técnico de contabilidade. Nossa, mas você ficou um período muito, 10 anos fora. Porque não tinha como, a gente não tinha acesso, né? É como hoje. Hoje as crianças aí você tem transporte que te pega em casa, então aproveita, porque hoje em dia você tem ferramentas aí que a gente nunca sonhava naquela época, né? Além da internet que te dá acesso a tudo. Com as maiores bibliotecas do mundo você tem acesso hoje. Tá muito fácil para estudar hoje em dia, né? Não como o nosso tempo lá de trabalhador rural. Aí eu voltei a estudar, né? E também eu sempre, quando eu trabalhava na lavoura, eu adorava ver julgamentos no tribunal do júri, da televisão, eu adorava séries, né? Eu lembro uma série do Miguel Falabella, na Vestido de Noiva. Nessa série tinha um tribunal do júri lá, quando ele foi preso, processado e julgado, né? Eu sempre queria estar lá, falei, um dia eu vou estar lá, eu quero estar lá um dia. Olha só. Então aí era um mecanismo para você alçar o direito, né? Então eu queria entrar para a faculdade de direito. Aí depois terminei o colegial, aí eu fiz um concurso por fora, apareceu uma colega nossa, Conceição, que era da comunidade jovem, né? Então ela falou, quando tiver concurso eu te aviso. Ela trabalhava na escola, ela falou assim, quando tiver concurso, que ela liga de oficial todos os dias. Quando tiver concurso eu te aviso. Aí ela me falou, vai ter concurso pro fórum e tal, né? Auxiliar de serviço. Você quer? Não quero, é melhor ir trabalhar na roça. Eu fiz o concurso pro fórum, e ali eu passei em primeiro lugar. Olha, e naquela época não tinha cota, essas coisas, não. Não tinha, nesse concurso não tinha. Olha só. Concurso não tinha. Isso que é importante, né? Falar, né, sobre isso, né? Que foi esforço próprio mesmo, né? Estudou. Então aí depois eu já entrei para a faculdade de Direito.
Estava no fórum e já estava no lugar certo, né? Estava onde o direito acontece. Né? Todas as demandas. Sentiu em casa. Sim, todas as demandas que acontecem no município vai para fora, vai para lá. Já é um local que estava próximo do direito. Depois eu fiz um outro concurso para escrevente, né? Então eu mudei de cargo lá dentro. Isso foi em 98. Entrei no fórum em 94, em 98 eu fui. Nossa. Eu passei para o concurso de escrevente. Esse já tinha uma cota de acesso para pessoa com deficiência. Já é uma previsão constitucional que as pessoas com deficiência têm direito à reserva de 5% dos cargos que são disponibilizados em qualquer concurso. Aí passei para escrevente. Foi bem também? Fui bem. De posse, já estava quase terminando a faculdade de Direito. Aí terminei a faculdade de Direito, né? E continuei prestando concursos, né? Para outras áreas. Né? Vários concursos. Fiz um para o Tribunal Geral Eleitoral, que é um cargo de analista judiciário. É o meu cargo que eu tenho hoje. Né? E nesse curso me chamou depois, no ano de 2010. Em 2010 eu saí do fórum, fui para o Tribunal Geral Eleitoral. Cargo de analista judiciário. Nossa, Luiz. Então, essa minha evolução profissional eu acabei deixando. Aí a parte, né, familiar eu fui até deixando de lado. Mas a gente conversa, a gente volta. Sim, sim. Mas tá interessante a profissional. Seguindo assim, esses meandros, né? Então, aí eu fui para o Tribunal Eleitoral. Né? Eleitoral eu tomei posse lá em Palmeira do Oeste. Onde você Nossa, de passou? Andradina. Chegando no Mato Grosso. No eleitoral eu passei por 7 municípios, 7 cidades, até retornar para minha casa, aqui para Montemor. Passei por Palmeira do Oeste, depois eu fui para Guariba, que é perto de Preto. Depois eu fui para Santa Rita do Passa Quatro. Depois eu fui para Mogi Guaçu. Depois eu fui para Tietê. Depois eu fui para Capivari. Depois eu cheguei em Montemor. Em 2019 eu retornei para Montemor. Entendi. E hoje aqui eu tenho sou analista judiciário, que é um cargo que é exclusivo de bacharel em direito, né? Eu sempre brinco, eu já coloquei o meu diploma para funcionar. Então, o meu diploma já, porque eu já passei num concurso que era exclusivo para bacharel em direito. Então, Olha meu diploma já está funcionando. E também eu já tenho um cargo de gestão, né? Que eu sou chefe do cartório eleitoral de Montemor. A lista e também tem uma função comissionada de gestor do cartório eleitoral. Você realizou seu sonho, então? Sim, Hoje você fala. Sim, é assim, porque assim, ó, quando eu tomei posse, depois que eu assumi um cargo que era exclusivo de bacharel em direito, aí eu dei uma sossegada, que eu sempre fazia concurso para juiz, para promotor, né, para defensor público, as carreiras jurídicas. Mas depois que eu passei para analista, então, e eu fiz um caminho muito longo para você ter que retornar para casa. Então, eu falei assim, ó, se eu continuar estudando e passar, se eu ingressar em uma dessas carreiras jurídicas, eu vou ter que fazer todo o mesmo caminho de volta. Então, é cansativo, eu não quero, né? Assim, o salário é um salário bom, então não posso reclamar, né, do que eu ganho hoje. Então, o meu cargo me dá um conforto financeiro para mim e para minha família. Então, eu acho que eu desisti das carreiras jurídicas, mas, né, eu tenho muito a contribuir, como contribuo no meu dia a dia. Mas, Luiz, mas quando você vê aquele menino, Luiz, que via aquela novela, um dia ainda eu vou chegar lá, e hoje você vê que você realmente chegou, o que você sente? Eu me sinto realizado. Eu acho que aquele trabalhador rural lá, que ninguém dava nada por ele, né? A deficiência é importante. No sol, né? Por conta né, por causa da sua pele. A gente não tinha acesso a protetor solar, então a gente só usava barreira física. Das chapas, então, e acesso hoje é muito facilitado o acesso a protetor solar antigamente. Eu me sinto realizado, eu acho. Galguei um caminho bem longo aí. Cheguei, né? Atingi um estado de bem-estar que, né, das minhas condições, as minhas expectativas, acho que elas foram atendidas. Foram mesmo. E estudando, né, Luiz? Sempre assim. Sempre estudando. Tem que gostar daquilo que você faz. Porque, né, o direito não é uma ciência exata como a matemática. O direito, você tem uma tese, uma antítese e uma síntese. O direito é isso. Então, né, estudar sempre doutrina, jurisprudência. Doutrina são aqueles autores que tem a lei, a Constituição, os códigos, tem os doutrinadores, são aqueles estudiosos que estudam esses livros e criam, né,
tem uma jurisprudência. Né? Jurisprudência é aqueles julgamentos que os tribunais vão fazendo no decorrer dos anos. Tem que ter esse tripé, lei, doutrina e jurisprudência. Aplicar no seu dia a dia. E nesse vai e vem de cidade, passando de uma cidade para outra, você conheceu a Sandra? Sim, Ou a Sandra é daqui de Montemor? Minha esposa, ela era aqui de Montemor. Eu conhecia ela antes como amiga, né? Que eu tenho irmão, nosso irmão mais velho, ele é evangélico. Então ela era de uma igreja evangélica também. Já conheci ela antes, né? Mas não, né? A gente era só amigo, né? Uhum. Até foi interessante, né? A gente só era amigo. Às vezes ela foi na minha casa, só que ela tinha sofrido um acidente, eu não sabia que ela tinha sofrido um acidente. Ela teve que fazer uma cirurgia grave, então ela me mostrou a cicatriz do cirurgião. Falou, eu tive um acidente, falei, nossa, nem estava sabendo. Ela mostrou a cicatriz, então eu falei, nossa. Aí eu fiquei assim, aquilo me causou espanto, porque às vezes uma pessoa que é sua amiga, que você conhece, às vezes ela morre e você nem fica sabendo. Pois né? é, Então, não. aí eu comecei a me aproximar dela a partir daí, entendeu? E a gente, aquela amizade foi, né, foi florescendo, então a chegar um namoro, um casamento. Foi até legal, foi interessante também, porque a gente já se conhecia. Tinha uma amizade, depois evoluiu para um namoro e casamento. Legal. E você, como católico, né? Católico ali, atuante na igreja, porque quem frequenta Santo Antônio sabe que você está sempre lá no Santo Antônio. E ela é evangélica. Eita. Aí quando a gente começou a namorar, nós fomos lá a gente foi no bosque de Jequitibás lá, a gente tava conversando. Assim, a gente vai te namorando, vai ser assim, olha, eu quero casar na igreja católica, tudo bem pra você? Assim, não, né? Aí você não consegue viver os sacramentos na plenitude se você não se casa, né? Lembra? Tudo bem pra você? Tudo bem, né? Assim, ó, e os nossos filhos? Nós vamos educá-los na fé católica. Tudo bem para você? Não, tudo bem. Entendeu? Ela aderiu a essas minhas exigências, né? Uhum. E a gente, graças a Deus, a gente se casou, né? Nos casamos na igreja de Santo Antônio, tivemos 2 filhos. E criam Deus, na fé doutrina. Já fizemos o mais velho, né? Mais novinho, já também. E como que foi, Luiz? Assim, vocês casaram né? Porque é visível, né? A sua deficiência na pele, né? É visível. E como que foi para as pessoas também aceitar, né? O seu casamento com ela, ou a família dela, ou a família sua? Como que foi? Não teve muito problema, porque assim, né? A minha deficiência, ela não me impede muitas coisas, mas assim, tudo aquilo que eu sei o que eu posso fazer e o que eu não posso. Eu sei dos meus limites. Olha só que Então, legal. eu sei que eu posso trabalhar, um monte de coisas, mas não posso dirigir, por exemplo. Uhum. Então, aí eu falei pra Sandra, ó, que você vai ser minha motorista. Tanto que assim, ela não trabalha, mas só que assim, ela me leva para trabalhar, ela me busca para trabalhar. Porque ela cuida das crianças ainda, né? Uhum. Depende muito da mãe ainda. Né? Então, ela supre essa minha deficiência, vamos dizer assim, ela supre. Eu preciso ir no médico, ela me leva em Campinas, ela dirige. Ela é uma parceria assim que deu muito certo. Que deu certo. E, assim, Realmente. e ela faz de bom grado, sempre. Ela está sempre disposta. Eu acho que isso é legal. Aceitou bem, então a nossa união foi para fortalecer os dois, né? Os dois sabem para onde estão. Olha só que Então, bonito. acho que isso é não? legal. A gente pensa igual também. Nossas decisões são sempre tomadas em unidade. Os dois conversam. Então, Isso é muito bom, né? Isso é muito bom. E, né, você disse, né, agora no seu lado família, e você disse que ficou de uma cidade para outra, para você também subir nessa parte profissional sua. Houve também discriminação? Houve esse tipo de situação na sua vida? Alguma coisa assim que aconteceu, que talvez te deixou triste, que você poderia comentar? eu sei que tem essa questão do bullying, né? Então, sempre, todo mundo sofre bullying, né? Sim. Então, agora, quem tem um fenótipo aparente que você vai sofrer bullying, né? Só que assim, eu nunca deixei essas coisas me abater. Eu acho assim, se alguém faz um comentário maldoso, comentário tentando me diminuir, é porque ele é menor do que eu. Então eu tenho que Olha ignorá-lo. Uhum. Assim, eu sempre tratei o bullying dessa forma. Então, vocês que estão nos ouvindo aí, que já sofreu bullying, ou sofrem por qualquer motivo,
Então, você tem que saber que essa pessoa ela é menor que você. Você tem que ignorá-la. E rezar por ela, entendeu? Mas assim, isso você cria um mecanismo para você se defender, a sua autodefesa, para você não deixar que essas coisas afetem o seu emocional, né? Definhando, né? De uma depressão, né? Você não Exatamente. quer nem ser mais de casa, a fobia social, então pode deixar se abater por essas coisas. Mas, Luiz, a gente percebe que você é uma pessoa muito resolvida. Sim, com A certeza. gente percebe assim que você tem atitude, que você é bem para si. A gente percebe isso em você. Mas e aquelas pessoas que muitas vezes não têm essa mesma atitude que você? Por exemplo, né, para a gente chegar onde eu quero, né, concluir. A gente percebe que as pessoas deixam de realizar o seu sonho por conta desse problema mesmo da sociedade, né? Então ela deixa, que nem você foi ser, por mais que você se sentiu talvez, né, inferior, não sei, né, não sei o que se passou, mas você lutou, você foi até o fim. Mas a gente percebe que muitas pessoas não conseguem, né? Assim, eu nunca me senti inferior. É inferiorizado, que é diferente. Então, Aham, olha só. e as pessoas né, fazer com que esses sentimentos crescessem, assim, então eu acho que assim, elas, né, foi aquele joio do trigo. Então, o que a gente faz com o joio? O joio você amarra ele em feixes, né? Coloca na celeiro, depois você usar como combustível lá na frente. A parábola nos ensina. Você usa como combustível para você fazer o seu pão lá na frente. Você colhe o seu Que trigo, lindo. usa o joio, amarra o joio em feixes, ele vai ser o combustível para você fazer o seu pão lá na frente. É mais ou menos assim. É porque é um homem de Deus, né? Exatamente. Essa É um homem é a de minha Deus. filosofia, sempre essa. Então, acho que você não pode deixar se abater por nada. Então, hoje em dia temos muitas ferramentas para qualquer tipo de deficiência. A gente tem ferramentas, tem ferramentas auxiliares que podem te auxiliar a você buscar conhecimento. Todos nós somos dotados de inteligência emocional, intelectual. Você só tem que trabalhar isso e buscar ferramentas. As ferramentas vai te ajudar e vai te motivar você vencer um nível médio, fundamental, vencer um segundo grau, entrar para uma faculdade daquilo que você queira, qualquer área você pode fazer. Hoje em dia, né? E tudo tem sua etapa, não, Luiz? Sim, Porque tem às vezes sua você fase. quer atropelar, não quer saber, Não. né? E tem as demoras também de Deus, né? Porque para você chegar até aqui, né? Então você tem que reconhecer o que eu tenho. O que eu tenho é isso, o que eu tenho hoje é isso. Então as minhas ferramentas são essas. Mas eu tenho que trabalhar para que eu tenha mais ferramentas ali na frente, ali em diante. Né? Então você vai fazendo isso, vai fazendo, é uma escadinha, de degrau em degrau você vai chegar até onde você quer. É só ter inteligência, ter força de vontade. Né? E não se deixar abater. Todos nós somos iguais perante a lei, iguais perante Deus, né? Então a gente tem que trabalhar para que as coisas aconteçam na nossa vida, assim, não depender dos outros. Você tem que trabalhar por você, primeiro por você, para que as coisas aconteçam na sua vida e possa transformar a sua vida e o meio onde você vive, né? Você tem que transformar o meio. Nossa função é transformar o meio. Não pode existir nunca. E é gostoso ouvir você falando isso, porque a gente percebe que as pessoas assim, que inteligentes, porque a gente vê que você é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa assim, inteligente, tudo mais, estudada, ela deixa Deus de lado. E a gente percebe assim que você é um homem muito de fé também. E aonde que você consegue assim ver Deus desde lá, menino, né? E até agora, onde você consegue enxergar Deus na sua vida? Então, toda a minha trajetória, quando a gente trabalha na roça, né? O que a gente fazia na roça? Na roça você tem aquela fé mais superficial, aquilo que você pode. Você não pode ir na igreja todo final de semana, né? Então a gente. Sim, né? O que tinha lá na roça, lá no sítio, que acho que até hoje ainda tem, que é legal. Então, todo final de ano, né? Show, faça só, as pessoas faziam uma caravana para Aparecida do Norte. Então, todo sítio tinha isso, né? Então. Aí a gente fazia isso, quando era criança, você ia na Aparecida do Norte, uma vez por ano, ou quando podia, né? 2 vezes por ano, né? E aí a nossa fé, você ia praticando ali, né? O pai e a mãe ensinando você a fazer as suas orações, né? E você vai ali, né? Então,
Aí lá em 1990 teve as missões redentoristas aqui no município de Montemor. Ficou um padre uma semana com a gente lá no bairro rural que a gente morava, no Sobradinho, né? Nós fizemos primeira comunhão, fizemos a catequese ali, né? Fizemos a catequese, fizemos a primeira comunhão. Quem não tinha crismado foi crismado ali, né? Então, e aí a partir dali falou assim, ó, viu, Montemor tem grupo de jovens, vocês são jovens. Mas só que a família de vocês avançaram. Então. E aí a gente começou, né? Eu era o Padre Carlos naquela época. Padre Carlos Silva. Sim, assim, ó, vocês têm que participar do grupo de jovens, vamos lá e tal. Olha. Então a gente apresentou a gente pro Jair, que era o coordenador na época, né? Na casa dele. Na casa do Jair, fomos conhecer. gostoso, Pode ver que aprender a tocar violão, igual o Jair ensinou, entendeu? Então aí a gente começou. Aí a partir dali, não, a gente conheceu o caminho. Então, esse é o caminho para você fortalecer a sua fé, praticar a sua fé da forma mais profunda, aumentar o conhecimento da igreja, conhecimento da doutrina, dos ritos. Então, a partir dali a gente começou. Então vocês conheceram o grupo de jovens lá, então? Lá no Sobradinho. Aí, né, como o Luiz falou, a gente... Eu acho interessante que partiu da gente, não ficou sentado esperando. Né? Eu e o Luiz fomos até Montemor, no aniversário do grupo de jovens, onde até eu conheci a Ofélia. Isso, é verdade. Então, acho que a gente deu um passo. E você vieram a pé? De onde? Já tinha onde. O Sobradinho já tinha onde. Então a gente... É longe. Então. Aí Deus, depois daquele passo dado, Deus abriu muitas portas pra gente. Sim, com certeza. Foi muito interessante. A gente passou a cultivar a nossa fé, buscar mais conhecimento, conhecer a igreja em si, né? Então, acho que aí a partir daí foi só a gente trabalhar no crescimento. Mais amigos. Sim, entendeu? A gente vai... Aí foi legal, né? Então, aí depois a nossa vida seguiu, né? Dentro da igreja, levando ali grupo de oração, grupo de jovens, indo às missas todos. A gente já passou a ir na missa todos os finais de domingo. A gente ia sempre aos sábados, né? Que a gente aprendeu. Inclusive até hoje eu vou na missa aos sábados, que a gente aprendeu lá atrás, né, que era o melhor dia pra gente vir na missa era no sábado, por causa das questões de trabalho. Sim. E a gente que era à noite, tudo, né? Então aí. E até hoje eu cultivo isso, né? E aí, a partir dali, depois já mudei, fui trabalhar no fórum, né? E já comecei a fazer a faculdade de Direito. Aí vocês vieram morar pra cidade? Sim, aí em 91 nós mudamos pra cidade. Né? Que ano? 91. Foi um ano depois. Um ano depois das missões. Depois das missões. A gente mudou pra cidade. A gente conseguiu comprar uma casa aqui na cidade, aí a gente veio pra cá. Mas assim, aí eu fui trabalhar no fórum, né? E também fazer a faculdade de Direito. Fazer a universidade, eu fiz Direito na Unimep, né? E assim, tudo aquilo que o conhecimento da filosofia, da sociologia, psicologia, vai te afastar da igreja, vai matar a sua fé. Então, porque o ateísmo prevalece nas universidades, né? Mas não, no meu caso, não. E assim, o curso de Direito também a contribuição da Igreja Católica para o direito mundial, de forma geral, foi a contribuição moral. Então, a parte moral do direito veio da igreja, direito canônico, né? Então, no direito, a gente não tem muito esse conflito de... Né, se você tem a questão de crer ou não crer, não vai... Se você crer, não vai... A faculdade de Direito não vai te afastar, não vai tirar a sua fé. Vai ter todas as teses, teorias, mas só que não vai afastar. Mas você poderia ter parado de ir na igreja, porque tem um pregador que eu gosto muito, como Moisés Rocha, ele diz o seguinte, que a maioria das pessoas universitárias, quando ela entra numa universidade, e ela vem de uma pastoral, de um grupo de oração ou de um grupo de jovem, a primeira coisa que ela deixa de ir é na igreja. Por quê? Porque ela diz que tem que estudar, tem trabalho para fazer. Sim. Então, muitas vezes, não é a faculdade que tirou ela da igreja. Muitas vezes, é o compromisso que ela impõe. Então, que aí você tem, você passa a priorizar a faculdade. Exatamente. Aí você acaba abandonando, né, assim... Fazer tudo que você fazia antes não dá, isso aí realmente é difícil. Mas assim, você manter, pelo menos, algumas coisas dá para manter sim. Então, aí você tem que perseverar naquilo que você já faz, né? Então,
Não Pra deixar você de ser não católico. abandonar. Não deixar. Né? Exatamente. Deixar de ir na missa, Deixar de ir na de missa. conhecer, né? De É. aprofundar. Talvez você não consiga ir todo final de semana ou na semana no grupo de oração. Talvez, você não consegue. Isso. Mas uma vez ou outra, às vezes dá Dá pra pra você ir, ir. sim. Então não é deixar, porque muitos deixam. Não pode. Muitos Tem que- deixam. Então não é amar a Deus sobre todas as coisas. Então você passa aí 2, 3 anos estudando, fazendo um cursinho para poder passar na faculdade. Aí quando passa, pede tanto para Deus, né? Aí depois abandona, né? Que não foi o seu caso. Não. É isso que é bonito, que a gente admira. É isso. Aprendi a perseverar, né? Então, e acreditar também. Né? Porque acho que né? Deus é a presença viva, real na nossa história. Né? Então não tem como abandonar, não tem como deixar de crer, né? Exatamente. Então, e assim, né? A gente também não pode esperar que Deus aconteça de uma maneira estrondosa na nossa vida. Não é assim. Deus acontece na sua vida no seu dia a dia. Desde, né? Ordinário da vida. Assim, lá como trabalhador rural ou como analista hoje, Deus está aqui. O caminho é o mesmo, né? Então não precisa de um terremoto, precisa de fogo, de ventania. Não, Deus não vai estar lá. Deus vai estar naquela brisa suave. Então, Eu acho que vocês aquela aprenderam também brisa, muito lá no sítio, né? Primeiro prepara a terra. sim, você cultiva, você tem que cultivar. Então a planta tem que cultivar. Vocês saboreiam, né? Sim, você aprecia toda essa fase do crescimento, né? Então, aprende a valorizar pequenas coisas que estão no nosso dia a dia. A gente não percebe. E outra, a vida salarial também, porque você disse que você passou no concurso em primeiro lugar como ajudante É ali, isso, né? é. Auxiliar ali, Isso, né? é. Se fosse parar para pensar um salário para poder fazer uma faculdade, da noite, ajudar em casa, mulher de filho, tinha que ajudar pai, mas não dá. Não dá. Então a primeira coisa que você ou estuda ou trabalha. isso mesmo, Só que você foi consegui. Naquela época tinha lá um financiamento estudantil que eu fiz, né? Que me ajudou muito também. Né? Aí eu consegui o financiamento estudantil. Aí quando eu terminei a faculdade, aí você diminui as despesas ordinárias da faculdade, aí depois você volta a pagar, começa a pagar de novo. Então, isso também me ajudou. Foi uma força muito grande. Então, para quem, mesmo sem condições, que quer fazer faculdade, você tem o financiamento estudantil que vai te ajudar. Né? Só que com o compromisso que você terminou, você vai ter que pagar. Sim, Senão, sim. né? Você queria comentar alguma coisa, compadre? Não, quero Fica só à mandar um vontade. abraço naquelas pessoas que estão nos acompanhando, né? A Solange, a Ofélia, Maria Lúcia, Angelina, César, Rosilene, a Cícera, o Romildo, né? A Memorina. Um abração a todos vocês, continuem conosco. Podem fazer pergunta aqui pelo Luiz, tá? É isso aí, pode Luiz, fazer. é uma inteligência privilegiada, pode perguntar que ele vai responder, tá bom? E o papo tá muito bom, né, Luiz? Ô, Luiz, Agradável. diante, né, você falando aí, eu fui pensando assim, né? Tem muitas coisas também na muita memória, coisa. né? Bastante coisa, né? Você falou de perseverança, né, de força de vontade, da acessibilidade que as pessoas têm hoje. Como você vê hoje a juventude, né? A gente vê a dificuldade de leitura, por exemplo. Será que por causa do celular ou é uma coisa... por que tem acontecido com os nossos jovens, com essa dificuldade de perseverar na faculdade, nos estudos? O que você acha? Porque assim, a vida hoje está muito facilitada, então como você tem o mundo nas suas mãos através de um celular, então você não quer pegar um livro para ler mais, né? Então, a internet é uma ferramenta muito útil, muito boa, mas você tem que focar naquilo dentro da sua graduação, naquilo que você está fazendo. Você tem que usar ela como ferramenta. Primeiro como ferramenta de estudo, aí depois para diversão, né? Para entretenimento. Mas as pessoas colocam, você prefere, né, entretenimento primeiro, depois a obrigação, a formação. Então não é assim. Eu acho que os jovens principalmente, você tem que buscar aprender conteúdo que vai te edificar, né? Dentro daquilo que você está estudando. Exatamente, isso que eu ia falar. Fazendo nível médio, né? Então, no nível médio você tem muitos conteúdos aí que vai te ajudar na prova, para você, a escola pública é muito fraca, eu não gosto do professor, procura outros caminhos dentro da internet que você vai encontrar um professor que aborda diferente aquela matéria, né? Um estudo mais aprofundado, ou até mais sintético, se você está precisando, né? Aquilo para sua necessidade, né? Eu preciso fazer uma prova hoje, eu não sei, né?
não entendi nada que o professor falou. Então procura na internet, você vai achar alguém que vai abordar aquele tema de maneira diferente. Pode ser que você aprenda daquele outro jeito, né? E estudar, formação, né? Leitura é muito importante, porque assim, infelizmente as pessoas não querem escrever mais, né? Você só quer digitar, né? Tem gente que até fala, colegas de trabalho, fala, eu não sei como escreve, mas eu vou escrever hoje em dia, você não consegue mais pegar uma letra cursiva, porque você vai perdendo o hábito mesmo de Até a escrever. ortografia, né, em si. É. E hoje o mundo é todo digital, o nosso trabalho é todo digital, né? Então ninguém escreve mais, né? Mas para quem está em formação ainda, você tem que ler, tem que praticar a escrita também, não só digitar. Outra coisa que eu vejo também, não sei se vocês concordam, é a ambição também. Porque hoje o jovem, ele já quer entrar até mesmo estágio, já pensando em ganhar, assim, como se fosse já um formado, né? Então, assim, a gente, passos lentos mesmo, que nem você falou, né? Você tem que, assim, saborear o caminho, né? Então, o caminho é melhor que a chegada, mas as pessoas já querem a chegada, né? E sem ter feito o caminho. Como que você vai estar pronto na chegada se você não fez o caminho como deveria, né? Então, tem que fazer esse caminho, né? Os jovens, eles são pragmáticos, eles querem tudo para ontem. Então, eu vi que é assim, eu vi um vídeo que falou que é assim, não, mas não é assim. Sem informação, sem essa bagagem de aprendizado, você não vai conseguir ser o bom profissional que o mercado precisa, ou que para você passar em um concurso público também você tem que estudar muito, a concorrência é muito grande, então você tem que ter bagagem. Então, sim, a concorrência é eu não grande. quero, eu vi na internet, um analista ganha X, eu quero ganhar X, mas se você não estudar para chegar nesse caminho, você não vai conseguir ganhar Tudo é X, estudo, não, né? Luiz? Tudo passa pelo estudo, pela formação acadêmica. Verdade. Ô Luiz, e durante toda essa sua trajetória, né, com certeza houve momentos em que você teve que fazer renúncias, né? Por exemplo, para estudar. Você teve que... Tentou muitas dificuldades, teve que fazer muitas renúncias, não? Ou você levou tudo isso de boa? Como que foi esse momento, essa fase da sua vida? Sempre assim, eu fazia renúncias, mas com objetivo, né? Tem que, né? Questão assim que é interessante, é engraçado. A gente mudou para a cidade em 91, mas era uma casinha simples, né? Não tinha nem laje a nossa casa, né? Então, eu fiz faculdade de Direito, mas eu sempre tinha em mente o seguinte, ó, só depois que eu consegui dar uma casa confortável para os meus pais. A gente foi evoluindo e tal, então até que nós conseguimos comprar uma casa boa para eles lá, né? Porque hoje eles moram bem, né? Mas porque assim, era um objetivo meu, né? Não foi só eu que comprei, né? Meus irmãos ajudaram, mas era um projeto meu, né? Então, aí eu renunciei nesse ponto, assim, não, eu vou evoluir depois que, né? Então, eu tinha que corrigir esse erro do passado, porque assim, eu não ia me sentir bem morando numa casa confortável se meus pais não moravam se não pudessem morar bem, né? Porque os irmãos você tem energia, você pode conquistar, mas os meus pais já eram idosos, já, né? Então tinha que dar casa confortável para eles. E graças a Deus nós conseguimos, né? Então, eu encabecei esse projeto, né? E a gente conseguiu dar uma casa confortável para eles. Foi muito legal, né? Ô, Luiz, e vocês vieram para Montemor, como você mesmo disse, em 91. E eu acho assim que houve até uma barra na cidade, né? Uma pessoa com 11 filhos, 5 albinos. Não houve comentário na cidade, compadre Luiz? Não houve? Meu pai sempre foi muito conhecido. A gente sai pra rua, né, Glodinei? E o seu Mané, como é que tá? Que é Manuel o nome dele. E o seu Mané? Todo mundo pergunta, né? E assim, meu trabalho com o público lá no cartório eleitoral, as pessoas chegam e perguntam do meu pai, perguntam de todos os meus irmãos, né? Me confunde com os meus irmãos também, entendeu? Então acontece muito. A gente é muito conhecido na cidade por conta disso, né? Então todo mundo conhece, né? Então, assim, não tem aquela convivência dia a dia, mas conhece, já conviveu com você lá atrás e pergunta de todo mundo. Então isso é engraçado, né? Que no universo de 11 filhos, né? Então, meu pai, minha mãe e os irmãos sempre são perguntados, como é que tá, onde é que tá, o que tá fazendo, né? Então isso acontece na cidade. E a família só crescendo, porque hoje tem um monte de neto. Então, neto e bisneto a gente tem que contar, não dá pra ficar cabeça, a gente não sabe quantos são, porque é muita gente mesmo, né? Então é uma festa, quando se reúne, não dá pra comemorar, é uma festa. Agora, no momento, tem 3 grávidas na família, então você já vê, não para de nascer, gente. A família só vai crescendo, você vai Você queria crescendo. comentar alguma coisa, compadre?
Não, só complementando, né? Realmente o que o Luiz falou, né? Sempre esse carinho pelos pais, né? Preservando sempre a família. Isso é muito bonito, né? E como você falou, né? O Luiz não perdeu a fé e não se desligou de Deus. A essência, né? Aquela Isso é essência. muito importante. Eu acho que essa perseverança, né? Essa firmeza, né? Ajuda muito a gente. E o que eu achei assim de interessante também é naquele conhecimento com a Sandra, que é hoje a esposa, né? Sim. Dele falar, nós vamos nos casar na fé católica, né? E ela, que bonito dela aceitar Ela isso. aceitou, Porque a gente vê ela na missa também junto Sim, com ela vai você, comigo, ela ao vai. seu lado, ela participa das coisas do seu lado, né? Eu a conheço e eu vejo. E isso é bom. Sim, com certeza. Isso é né, que muito bom, né? Porque houve ali esse diálogo antes de casar. Sim, é porque assim, você já pensou se a gente não acorda isso antes de casar? Pois Depois é. ia ficar meio complicado, né? Então a gente já tem que acertar tudo antes, né? Então já, não, nós vamos nos unir, então vamos nos unir por inteiro, né? Integralmente, né? Então, aceitando, né? O que você pode aceitar, o que você não pode, o que eu posso, o que não pode. Então a gente já deixou detalhado já, né? Então colocou no contrato. Isso é muito bom. Mas é legal. Isso é muito bom, Luiz. Muito bom mesmo. E assim, a igreja também, a gente, né, tem que olhar a igreja, pela minha trajetória, né, eu sempre analiso assim, a igreja você tem, né, uma dimensão pastoral, uma dimensão social e uma dimensão espiritual. Então a gente tem que ver a igreja por essas três dimensões, né? Então, uma dimensão social, o que eu posso fazer para ajudar o meu irmão que está sofrendo? Numa dimensão pastoral, ali, é da formação do dia a dia, né? Vamos ali, vamos procurar crescimento em comunitário, individual e comunitário. E numa dimensão espiritual, é reconhecer que a igreja não é o padre, não é o templo. A igreja, ela é a noiva do Cordeiro, né? Então, nós, enquanto igreja, né, para ter esse contato espiritual, né, assim, Jesus comunicou-nos o seu Espírito. Então, como ele comunicou através da igreja? Então, esse liame, essa ligação entre nós, povo de Deus, eu, Luiz, né, e o Pai, né, e o Filho, é através da igreja, da noiva do Cordeiro, né? Então, a gente tem... Nossa, que maravilha que assim, o rito da nossa igreja, nossa, né? É até emocionante pensar assim. Então, né? Você sente Jesus comunicando-nos o seu Espírito. Então, aí ele toca a gente, ele toca, né? E toca. E o que proporciona isso? É você ter ali uma instituição milenar que preserva esses valores, que preserva, né? E que quer comunicar esse espírito para toda a humanidade. Então eu me sinto assim muito emocionado quando você pode tocar Deus, né, e ser tocado, né? Então isso é muito importante. Muito bom. E na simplicidade, né? Sim, sem rodeio. Não precisa. Deus é simples. Deus é simples. Não precisa, não. Tem uma pergunta aí, né? Então, Luiz, dentro ainda desse contexto, a gente está falando de vida espiritual, né, vida familiar. Tem uma pergunta aqui do nosso irmão José Albert. Ele quer saber assim, ô Luiz, tem algum conflito interior, seja no campo espiritual, familiar, ou até no sacramento do matrimônio, no trabalho ou na vida social? Algum conflito, alguma coisa que hoje se fala assim, eu preciso resolver isso? Tem alguma coisa assim nesse sentido? Não tenho. Eu sou bem resolvido. Eu acho que, né? Marcelo falou. Eu acho. Demais. Nós celebramos o matrimônio na igreja. Nós celebramos, então você tem que viver. Você tem que viver no dia a dia ali, né? O amor à sua esposa, o amor aos seus filhos, a sua prole, né? O amor à sua casa, né? O seu lar. Então acho que é viver em plenitude. Então eu não me arrependo, né? Eu sinto que Deus está presente na minha vida matrimonial e é importante. Eu não tenho conflito, não. Bonito, não?
Eu acho isso muito bonito, né? Porque ele ainda pensa na família dele, que é o pai e a mãe, né? Com certeza. Né? Por mais que nem você falou que você hoje é bem resolvido na sua vida profissional, tem o seu salário, né? Digno, e que você lutou, almejou por isso, né? Tem a sua família, mas também a família pai e mãe com os seus irmãos, sim, com né? Que certeza, a gente isso aí. comentava isso antes de entrar no ar, né? Que ontem foi aniversário da mãe, né? Que vocês estavam exatamente. reunidos. Todo mundo estava E que lá. isso, eu falei, "Não, quantos Natal eu não passei com vocês? E eu vi aquele monte de família. Aquela família grande, aquela família imensa. Muita gente. E que a gente percebe assim também com a família de pessoas assim bastante inteligentes, né? Que estudaram, que cresceram, não só você como seus outros irmãos, né? E vindo dessa origem simples, humilde. Então, e no aspecto também eu fui o primeiro a ingressar no concurso público. Aí os meus irmãos passaram Pois a estudar também, né? Então eu tenho um irmão na Justiça Federal, que é o Ney, Olha do Paraná. Tenho um que trabalha no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, que é o Renato. Tenho o mais velho, o Cláudio, trabalhando na Justiça, Tribunal de Justiça de Campinas, né? Que é Parece que todos o gostam Cláudio. desse meio aí jurídico, Sim, é o meio né? jurídico, né? E o Rogério, que está no Ministério Público lá em Águas de Lindóia, né? E mais a Viviane, que está na Prefeitura, né? Então, vários seguiram a carreira pública aí, né? do concurso público. Né? Que estudar, você consegue projetar sua vida. Ou seja, acabou sendo exemplo também para os Sim, irmãos, é. porque Que se alavancar você os outros, né? conseguiu, através do seu esforço, do seu estudo, os demais também viram que eles também É poderiam. possível, né? Então, assim, É possível. eu sempre procuro ser agregador, né? Eu quero né, agregar para as pessoas. Fazer que as pessoas reconheçam que eles são capazes, que eles têm potencial, que tem que trabalhar para atingir objetivos. E é o que você passa para os seus filhos também. Sim, com certeza. Com certeza, né? Que bonito, né? Ô Luiz, então, graças a Deus, como você disse, uma vida equilibrada, né? E o que você pensa agora, né? Já está aí com 55 anos, como você falou. Qual seria o seu sonho agora, o seu projeto Verdade. de vida, né? Já que se sente daqui pra realizado, frente, né? Tem alguma coisa que você ainda gostaria de realizar, né? No aspecto pessoal, podemos dizer também no aspecto comunitário, né? E também no aspecto familiar. Tem alguma coisa assim que o Luiz ainda tem lá no fundo do coração dele, fala, eu ainda gostaria de realizar esse tipo de sonho. Tem alguma coisa? Porque assim, né? A gente até brinca que o pior lugar para você ficar é a zona de conforto. Então eu tô na zona de conforto, né? É um lugar meio perigoso, que você acaba se acomodando, né? Exatamente. Mas assim, né? Aí depois que você tem filhos, você projeta mais nos filhos, né? Então você procura pavimentar a estrada dele. Eu não quero que a estrada dele tenha os mesmos buracos que a minha teve. Então aí eu procuro pavimentar a estrada deles, né? Para que lá na frente eles consigam realizar os projetos, os sonhos dele, né? Então, agora eu, assim, né, sei lá, comunidade, não, atualmente não tenho nenhuma atividade na comunidade, né? Mas eu pretendo retomar algumas coisas ainda, né? Olha, Então, eu já atuei no Tribunal Eclesiástico, lá na questão de nulidade matrimonial, inclusive fiz vários processos de colegas de pessoas da comunidade, né? Então é um projeto que eu interrompi lá atrás, em 2010, quando eu fui para o eleitoral, que eu tive que passar por várias cidades. Entendi. Então eu saí de Montemor, então esse projeto não ficou. Então não tinha como eu atuar mais na Cúria Metropolitana lá como um advogado da cidade, né? É um projeto que ainda eu posso retomar ainda um dia, né? Então, Olá, quem um sabe um projeto dia você volta. ainda está em aberto ainda. Mas quem né? sabe um dia você volta para falar sobre isso, sobre nulidade, Sim, né? Quem eu sabe? posso, né? Um dia, Sobre né? Um dia eu nulidade, que é posso. dúvida de tantas pessoas. Tantas pessoas, né? Nossa. Tantos casais que Tantos vivem assim, casais. pessoas separadas, né? Que estão em segunda união, que vivem essa dúvida, né? Esse questionamento. E às vezes a gente tem, né? A gente brinca lá no Tribunal Eclesiástico, né? A gente aprende que o que Deus uniu, o homem não separa. Isso é uma realidade, né? Agora, o que a gente questiona no Tribunal Eclesiástico, dentro das provas dos autos, né? Dentro do processo. É porque a igreja também não é. Sim, né? não é. Não é uma brincadeirinha, não né? Não é como você vai criando narrativa que vai dar certo, exatamente. não. Você tem que ter dentro dentro das provas lá, né? É saber o que Deus uniu, né? E se Deus não uniu, aquela união que as pessoas que estão presas, né? Esse peso, para eles é um fardo, né? Que estão em segunda união, né? Se a igreja dentro das provas colhidas no processo, a igreja declarar que
ali não houve união, né? Que aquele casal, então aquele matrimônio não existiu. Então é um trabalho bonito, né? Eu acho que foi muito gratificante, tá? Atendi várias pessoas, né? Não é anulado, né? Mas Não, sim nulo. não existiu. Né? Não existiu. Aquele ato não existiu. tá? Exatamente. A Eu pessoa acho já que fez uma você- reserva mental. Quando você foi pro altar, já fez uma reserva mental. Até assim, às vezes as coisas assim. Até nisso a igreja é rica, não? De sabedoria. O rapaz ele vai para casa do casamento pensando assim, não, eu vou me casar, se der certo eu separo. Então você já está, né? Ali mesmo já fez um- você já pode fez ser. uma reserva mental e você já não assumiu o vínculo, né? O vínculo ele é perpétuo. Mas eu Você acho já que- fez essa reserva. Que você deveria colocar aí na sua mente aí. Projeto. O seu projeto projeto tem que aí retomar, para né? você retomar e voltar aqui e tirar a dúvida de muita gente em casa que tem essa dúvida sobre nulidade de, né? E também quantas pessoas que passam, né, por isso que poderia ser resolvidas. Poderia, né? muitos Poderia ser casos resolvido, poderia ser resolvido, né? sim. Quantos casos? Mas, compadre, eu acho que tá. Nossa, tô bom o nosso papo, mas eu acho que tá quase já no final. E você quer já Verdade. dar os seus recados finais? Muito bem, meus irmãos, mais uma vez eu quero agradecer a presença, né, de todos acompanhando aí o nosso podcast. O Alcinei, né, fundador da comunidade, mandar um abraço para ele também, o Rogério, o fundador. Gostaria de falar um pouquinho, né, da Fé Arts. Fé Arts, né, é um apostolado da nossa comunidade, onde nós confeccionamos terços lindos, né, como Olha esse daqui, esse olha lindo. só, né? Maravilha. Esses terços, essas confecções, esses terços nos ajudam, né, a manter Sim. a nossa casa, a manter os nossos apostolados. Então, peço a você que você procure adquirir, dê de presente. Olha, o final do ano está chegando, né? Então, você pode dar de presente para aquela pessoa que você ama, tá bom? Eu quero também convidá-los, aqueles que quiserem conhecer a nossa comunidade fisicamente, pessoalmente. Amanhã nós temos o Alegrai-vos. Alegrai-vos é um momento de oração, de louvor, de música, de pregação, onde você é convidado a participar conosco. Venha, traga a sua família. Você será muito bem-vindo aqui, será muito bem acolhido, tá bom? Aí depois, na próxima segunda-feira que vem, nós temos o programa Falando com Deus, tá bom? É isso aí. Você é convidado também a participar conosco. É isso aí. Só falando do terço, compadre, que eu acho que é interessante, né? Que o Ney, nosso fundador, nós não temos venda de rifa na nossa casa, né, compadre? Nós não temos show de prêmios na nossa casa, porque a gente acredita que vendendo o terço, a gente paga todas as nossas, né, nossas dívidas aqui, né, da nossa casa, que essa casa não é nossa, essa casa é alugada. E com a graça de Deus, né, Claudinei, a gente consegue, né? Com graça de Com Deus, todas as vendas do exatamente. terço, a gente consegue custear as nossas despesas. Então, você em casa, além de você presentear quem você ama, quem você gosta, quem você, né, quer dar de presente, você nos ajuda, porque com a venda desse terço a gente custeia todas as nossas despesas. Né? E aqui a gente, com a graça de Deus, a gente já vendemos algumas rifas, mas esse ano nem decidiu, né? A gente não vender, somente o terço paga as nossas despesas. Então eu acho muito interessante, porque a nossa despesa está nas mãos mesmo, literalmente, Nosso Senhor. de Nossa Senhora. Amém? Luiz, eu quero agradecer a sua presença. Nós estamos, assim, muito felizes mesmo com a sua presença aqui na nossa casa, porque a gente já desejava, a gente já sonhava com isso, a gente já, né? A gente já pensava assim, não, a gente precisa trazer o Luiz, a gente precisa trazer o Luiz, né? Porque você é assim como você deve ser o orgulho da sua família, assim como você os seus sobrinhos, né, pensam, ai, não, ele é um exemplo da família, né, que cresceu, da onde veio. Para nós também, né? Eu que conheço vocês, que já passei tanto Natal com vocês, né? Eu vejo assim, não só você, né? Como seus irmãos. Eu vejo também que meu compadre é muito inteligente também. Eu acho que tá na genética aí de vocês aí, né? Que vocês são muito culto mesmo, tem essa sede de ler, essa sede de informação, né? E isso é um exemplo.
É um exemplo para nós, né? Então, muito obrigado pela sua presença. Um abraço para sua família, para sua esposa, para os seus filhos. E sintam-se sempre presente aqui na nossa casa, convidado a estar aqui junto com a gente, viu? Muito obrigado, eu que agradeço pelo convite. Poder partilhar aqui a minha vida, né? Foi bom! Não é, dizer assim, não é uma história de novela, né? É a história da vida real, é a história da vida real. Então é aquele menino que nasceu pobre, trabalhador rural, com uma Lá em deficiência, Minas uma Gerais. deficiência importante, né? Mas que soube, Pois com as ferramentas que tinha, construir algo de bom para ele, para a sociedade. Eu acho que já contribui muito e tem muito a contribuir para a sociedade. Sim. Ainda, né? E a Então, essência de Deus, né, Luiz? e manter sempre a fé, e guardar sempre a fé. Exatamente. Ô Luiz, a gente falando lá, né, dos seus propósitos, né, vida, seus projetos, eu vou então lançar um desafio para você, um projeto para você. Pode ser, Luiz? Vai sair, vai sair. Vamos ver, né? Não, diante de toda a sua história, né, a história da sua família, da nossa família, por que o Luiz não pensa em escrever um livro? Então. Sempre os meus colegas de trabalho falavam isso para mim, né? Não, você tem que escrever um livro, tem que escrever um livro. Mas vamos ver, né? Quem sabe, um projetinho Quem lá sabe? na frente, né? Quem sabe? Então, Né? Quem Então sabe? é um livro de memórias, né? Que pode Exato. motivar as pessoas a saber que você, né, apesar de tudo, você pode ser feliz, você pode Realizar seus sonhos, Você pode né? ter uma carreira, você pode ter uma família, ter esposa, ter filhos, né? Você tem todas as condições. Deus nos possibilita, nos dá a inteligência em todos os bonito, essa sentidos, né? sabedoria, Então, né? acho que é isso, é trabalhar com aquilo que você tem naquele momento, mas sempre projetando no futuro. Projetando Exatamente. para frente. Pra frente, né? Ô Luiz, então assim, finalizando agora mesmo, É verdade. você falou, né, que você acreditou no seu sonho, né? O sonho que você tinha lá atrás, que você alimentou, você correu atrás, você lutou, né? E com a graça de Deus você conseguiu. Então, finalizando agora, deixa uma mensagem, né, para aquela pessoa que de repente está desanimada, né? Perdeu a esperança, né? E um sonho que ela tinha e de repente desanimou. Olhando para aquela câmera lá, você deixa uma mensagem para aqueles que nos acompanharam ou que vão nos acompanhar ainda. Uma mensagem de esperança para todos nós. Para você que já teve sonhos, eles foram arrefecidos, estão lá. A brasa está lá ainda, né? Mesmo naquele monte de cinzas, a brasa ainda está lá. Só precisa dar aqueles sopros, como se fosse a brisa, uma brisa. Na brisa o Senhor vai estar presente. Então, um pouquinho de cada dia, construindo tijolo por tijolo. Vá alimentando a sua esperança e nunca perca a esperança. Você vai alimentando com o que você tem, aquilo que você, dentro das suas possibilidades. Não precisa fazer loucura, procurar terremoto, fogo, vendaval, não. É na brisa suave, aquele caminho do dia a dia, construindo, e você vai conseguir. Você só precisa resgatar essa força interior que todos nós temos e a inteligência humana, que é coisa assim excepcional, fenomenal, fora fora de qualquer propósito. Então, temos que fazer isso. Só trabalhar com o que você tem. Devagar, um pouquinho por dia, até você atingir. Você vai atingir com certeza o seu objetivo. Seja qual for o seu objetivo. Você vai conseguir, você vai conquistar. E sempre guardar a fé. Sempre guarda a sua fé. Né? Guarde a sua fé que você vai ter aquilo que você deseja e pretende. Amém. Tá bom? Amém. Então, Deus abençoe você, né? Depois de uma mensagem dessa. Deus abençoe, muito obrigada. Então, segunda-feira, tenho Falando com Deus. E amanhã, o Alegrai-vos. Um Pai, Deus abençoe. Amém. E até amanhã. Tchau, No gente. Alegrai-vos. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais
amar-te e dar a vida só por ti. Amar-te mais que a mim mesmo, amar-te mais que tudo que há aqui, amar-te mais que aos mais queridos, amar-te e dar a vida só por ti.